Fala, torcedor vascaíno, o Vasco se acertou com a Alanyaspor da Turquia pela transferência do atacante angolano Lloyd Augusto. Depois de tantas lives nas suas redes sociais implorando para jogar no Vasco, no final deu tudo certo. E o Vasco tem interesse no volante Villagra do River Plate da Argentina. E o Vasco ainda busca oportunidades para a zaga nessa janela de transferências. E o nome que o Vasco tem interesse é do zagueiro colombiano Sérgio Palacios, que joga no Red Bull Bragantino. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Vamos tentar bater a meta nesse vídeo aí de 40 likes. Tamo junto? Ajuda aí que é super importante. Agora vamos para as informações. A primeira informação é do Lucas Pedrosa. É o seguinte: Lloyd Augusto, hoje a tendência é que o angolano de 24 anos seja jogador do Vasco. Após o clube turco fazer jogo duro com a última proposta do Vasco, o Alanyaspor da Turquia se mostrou flexível neste final de semana, ontem no domingo, e o Cruz Maltino recebeu o sim. Enviou as documentações e agora espera o retorno com tudo assinado pela equipe da Turquia. Então só falta as documentações do Lloyd e tudo mais assinado pelo clube turco chegar ao Vasco da Gama, e aí sim o Lloyd Augusto a gente pode oficializar como novo jogador do Vasco. Mas entre tudo, tá tudo certo. Jogador com Vasco e clube da Turquia com Vasco. Só falta as documentações chegar ao Vasco da Gama. Desta forma, o ponta angolano também aguarda a finalização para que o Vasco emita as passagens para Lloyd viajar e fazer exames. Ele que queria viajar tanto para o Brasil, onde estão os ídolos dele, queria morar na Barra da Tijuca e, final de tudo, queria jogar um Vasco-Flamengo, inclusive um jogo que ele pode estrear no próximo sábado contra o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Então é um jogador aí que pode arrumar uma confusão. E espere que jogue bola no jogo contra o Flamengo também. Ele queria tanto jogar, é o jogo que ele tanto gosta, falou nas lives dele. Vamos ver se ele vai jogar realmente. Então provavelmente o Lloyd vai chegar nos próximos dias aí para fazer exames e posteriormente assinar o contrato e virar jogador em definitivo do Gigante da Colina. Lembrando, o Vasco está comprando o jogador, ele não vai vir por empréstimo. E aí tá aqui também, o GE confirmou, o Vasco tem acordo verbal com a Alanyaspor e avança para contratar Lloyd Augusto. Clube aguarda envio de documentações para assinaturas do clube turco. João Guerra e Tébaro Schmidt trouxe essa informação também. O Vasco avançou na contratação de Lloyd Augusto e já tem um acordo verbal com a Alanyaspor da Turquia. O clube enviou as documentações e agora aguarda a assinatura dos papéis da diretoria turca. O time turco fez jogo duro durante as negociações, mas a vontade do jogador pesou para facilitar as tratativas. E aí tá aqui também, nos últimos dias o angolano movimentou as redes sociais com 2 lives em seu perfil no Instagram, O atacante mencionou as negociações e não escondeu o desejo de defender a equipe vascaína. E aí tá aqui os trechos da live dele, que pedindo para deixar em paz, que não sei, que ele não nasceu gêmeo, que queria jogar no Vasco, que ele quer ser feliz no Vasco da Gama, enfim. No final de tudo, ele vai vir para o Vasco da Gama, É quase certo que ele vai vir para o Vasco, só falta aí realmente só chegar as documentações para o Vasco e, final de tudo, o Vasco mandar as passagens para o Lloyd vir para o Brasil. Após os envios dos documentos assinados pelo Alanyaspor, o Vasco deve finalizar o negócio para, enfim, acertar com o Lloyd Augusto, Inclusive, o Lloyd já tá tudo acertado com o Vasco, questões de salários, questões de tempo de contrato, agora só faltava o Alanya, O Alanya não queria liberar porque o Lloyd para eles é um jogador super importante, e visando que o Alanya no campeonato turco não tá bem colocado, então tendo um jogador importante que é o Lloyd, seria muito importante para eles. Então aqui, como a gente já sabe, o Lloyd não quer ficar no clube turco, ele queria vir para o Brasil, queria vir jogar no Vasco, e final de tudo, aí o Alanya pensou, não vou deixar um jogador aqui que não quer jogar aqui. Ele quer jogar no Vasco. Eu não vou liberar ele, se ele já não quer jogar aqui. Inclusive o Lloyd faltou 2 treinos lá no Alanyaspor, então realmente um jogador que não queria e estava forçando a sua saída também, Então tá aqui. O Vasco já fechou 2 contratações para o setor ofensivo nos últimos dias, de Garré, do Kriesovetov da Rússia, e o Nuno Moreira do Casa Pia. E aí também tem um Braia Palácio que provavelmente vai chegar nos próximos dias também. E aí tá aqui, os dados do Lloyd Augusto, a gente já trouxe várias vezes aqui no nosso canal, mas olha aqui, Lloyd Augusto, 24 anos, nasce em Luanda, na Angola, tem 1,83 de altura, joga na ponta direita. Ele é antigo jogador da Angola, tá? Lembrando que ele não é convocado na Angola porque ele deu uma paulada no goleiro dele,
As explicações a gente não tem, né? Mas a informação que surgiu é essa, que ele foi banido, vamos dizer, da seleção da Angola porque ele deu uma paulada, ele bateu, né, no goleiro do país dele, do mesmo time dele, num treino. Enfim, se essa notícia é verdadeira ou não, não sei, mas a informação que tem é essa, e por isso que ele não é convocado na seleção da Angola, porque se ele fosse, ele seria o principal jogador da Angola. Ele tinha contrato com a Alanyaspor até o dia 30 de 6 de 2027, né? O valor de mercado dele é de 1,5 milhões de euros, então um valor ali, querendo ou não, um valor que não é tão alto e tudo mais, mas é um jogador aí que o Vasco não tem aquele dinheiro para pagar à vista. O Vasco vai pagar parcelado, obviamente. É um jogador que faz lateral direita, ponta esquerda, ponta direita e tudo mais. Temporada atual, ele fez 18 jogos, fez 2 gols, 4 assistências. Na Copa da Turquia ele fez 3 jogos, 0 gols e 1 assistência. É um jogador que as estatísticas dele não são das melhores. Mas, pelo que o pessoal fala, que ele joga bola. Ele é um bom jogador, querendo ou não. Mas se ele vai desempenhar no futebol brasileiro é outros 500. Mas pela vontade dele, ele quer jogar no futebol brasileiro. E é o que a gente espera que ele desempenhe com a camisa do Vasco. É o que a gente, no mínimo, espera do jogador aí, Lloyd Augusto. Espero que ele feche com o Vasco da Gama, né? Já tá praticamente tudo acertado. Espero que as documentações do Alana mande pro Vasco aí logo em breve. Provavelmente no dia de hoje, durante a tarde, à noite, devem mandar as documentações do Lloyd, tudo assinado, né? Tudo certinho. Lembrando que a janela de transferência também fecha na sexta-feira. No dia 28 fecha a janela, faltam 5 dias somente, 6 dias, 4 dias, perdão, na verdade. Então, querendo ou não, falta pouquinho dia aí pro Vasco contratar jogadores. Se o Vasco quer contratar jogadores, tem que contratar aí até o dia 28, tá? Então, lembrando, hoje é dia 24, então, provavelmente aí, o Vasco até o dia 28 tem que anunciar todos os jogadores e fechar e colocar no bid, né? Então, querendo ou não, não vai demorar tanto pro Alana mandar esse contrato assinado e tudo mais aí, né? Então, provavelmente hoje ou amanhã devem mandar esse contrato aí do Lloyd. Outra informação aqui é o seguinte, é sobre um volante que o Vasco tem interesse. Eu sempre fico analisando, né, sobre essa situação de volante no Vasco. Inclusive o Hugo Moura jogou muita bola no dia de ontem, né? O jogador tava com vontade dentro de campo. O jogador que é um camisa 5, vamos dizer, né? Jogador de marcação, de pegada. É o único jogador na minha visão que é esse jogador realmente de pegada no time do Vasco. Inclusive eu sinto uma falta, né? Eu queria mais um jogador dessa característica. Eu acho que falta no Vasco esse pitbull. A gente sabe que o Hugo Moura, ele é um bom jogador, não é um ruim jogador, mas não é aquele camisa 5 ideal de tipo assim, pô, João, o time do Vasco hoje com o Hugo Moura titular, ele pode disputar, pode ser campeão na Copa do Brasil. Eu não colocaria o Hugo Moura como titular no meu time, pra ser campeão na Copa do Brasil. Não é um jogador pra mim que seja titular, mas é um bom jogador, né? Agora eu contrataria um outro jogador. E olha a informação que surgiu aqui do TIC Sports, né? Um canal de notícias, informações de 5 milhões de seguidores, inclusive. Eu acho que é da Europa ou da América do Sul, enfim. Olha aqui, o Vasco deu um ultimato sobre Villagra. Recentemente, o Cruz Maltino surgiu como um possível interessado pelo volante do River. Rodrigo Villagra, segundo a TIC Sports, o jogador deu um ultimato para os seus empresários definir um prazo para a resposta. Lembrando que o clube argentino precisa resolver a situação de Villagra para estender o seu prazo de inscrições de atletas. Sforza pode ser envolvido na negociação. Lembrando, tá? Fábio Carille confirmou no dia de ontem que nem Sforza e nem Capasso estão nos planos do Vasco. Então, provavelmente aí menos 2 gringos. Né? Então o Sforza pode estar nessa negociação aí também junto com o Capasso, seja o que for, né? Então é importante a gente mencionar sobre essa situação aí do atacante Villagra. Talvez possa ser válido realmente, o Vasco talvez emprestar o Sforza pro River e aí pagar um certo valor pelo Villagra. Eu acho um bom jogador no futebol argentino, né? Acabou se destacando no Talheres, mas no River Plate não jogou tão bem, mas é um camisa 5 nato, né? E aí tá aqui. De acordo com Pedrosa também, né, o Rodrigo Villagra seria um reforço interessante para o meio de campo do Vasco. O clube tem interesse no jogador, mas a questão financeira é um grande obstáculo. E por esse motivo não há negociações em andamento. Então, informação super importante para todos nós sabermos, né, sobre a situação do volante Villagra. É aquele famoso que a gente considera pitbull, né, o camisa 5 ali de marcação. Eu lembro muito. Pitbull, o último que o Vasco teve, vamos pensar aqui, foi o Yuri Lara, na Série B. Né? Óbvio que no time do Vasco hoje o Yuri Lara não serve. É um jogador ali que tem pouca qualidade. Mas era aquele jogador que era o Pitbull realmente na Série B no time do Vasco. Né? Então tô dando mais ou menos um exemplo de um jogador que é aquele Pitbull. Linha Azul, lembra do Linha Azul? Né? Então é um jogador que era Pitbull no time do Vasco. O próprio Jean,
né? Um tempo atrás aí também jogou no Vasco, enfim, são jogadores aí com essas características. E eu sinto falta essa característica no Vasco. É um próprio jogador que o Vasco sondou há muito tempo nessa janela e tudo mais, desde o Ramon Dias, inclusive, foi o próprio Cuejá, que hoje tá no Grêmio, né? Que seria um excelente reforço, na minha opinião, mas acabou que não veio. Mas a situação é essa do Villagra, tá aí pra você ver, né? O Villagra, que ele tem 24 anos, ele é um jogador argentino, tem 1,78 de altura e chuta com o pé direito, né? E a gente pode dar uma olhada aqui no mapa de calor do jogador, né? Olha o mapa de calor dele, que ele tem, né? Ele tem 15 jogos, iniciou 10, né? Inclusive, ele tem 66 minutos por jogo, então é super importante falar sobre isso. Só que o que me interessa aqui é esse mapa de calor. A gente vê que atrás da linha do meio campo, para trás, defensivamente, é um jogador que tem ali muito vermelho, né? Onde tem mais vermelho ali é onde ele mais joga, né, onde ele mais atua. A gente vê que tem muito. É aquele jogador realmente que joga defensivamente. Ele parte um pouco ali acima da linha, aos poucos, né? Mas não é tão vermelho como defendendo. Então, querendo ou não, é aquela característica realmente que é um bom volante. É um volante, inclusive, né? Que pode aí pintar no Vasco da Gama. É aquele camisa 5 ideal, né? Que o Vasco pode ter durante a temporada. Eu contrataria. Pra mim, seria uma excelente contratação do Vasco esse volante. O pessoal até questionou, pô, o Vasco achou petróleo, né? Porque do nada o Vasco conseguiu contratar Nuno, Benjamin Garré, o Bruma estava praticamente acertado, o Brian também, só faltou o América liberar, enfim, né? O Vasco aí, vamos dizer que achou um petróleo? Será que achou um petróleo ou não? Né? Porque o Vasco estão dando o Villar, que é um jogador caro e bom jogador, né? É super importante. Então, mapa de calor, eu resolvi trazer o mapa de calor dele em vez do Transfermarkt, porque o mapa de calor dele ali é muito importante pra gente saber. A gente pode até dar uma olhada aqui na comparação, né, de notas dele com o Gumora. Ó, o Gumora, a gente pode dar uma olhada aqui, ó, ele tem 6,73 de nota na SofaScore e o Hugo Moura tem 6,86 na temporada 2024. Ó, o Hugo Moura na temporada 2025, na verdade, que tá o Hugo Moura. O do Rodrigo Villagra tá na temporada 24. A temporada 23 dele foi 6,98. Então, querendo ou não, o Hugo Moura tem uma nota, ele tem uma nota melhor que o Hugo Moura na temporada 23. Né, a temporada 24, o Hugo Moura tem uma nota melhor que o Villagra. Mas são dois bons jogadores, né? Outra informação aqui agora que a gente tem que falar é sobre o zagueiro aí Sérgio Palácio do Red Bull Bragantino. O Vasco manifesta interesse no zagueiro Sérgio Palácio do Red Bull Bragantino. O Cruz Maltino busca um empréstimo junto aos paulistas. O Palácios veio do Once Caldas e foi contratado pelo Massa Bruta, com um contrato até agosto de 2029. Então, um contrato bem longo, né? Entretanto, o jogador de 20 anos não tem recebido oportunidade. A gente vê, né? A gente pode dar uma olhada no Transfermarkt dele aqui. Ele atuou somente um jogo lá no Red Bull Bragantino. É um jogador que fez uma base ali no Once Caldas e ficou no Once Caldas. Aí o Red Bull Bragantino comprou ele, só que no Bragantino até agora não teve oportunidade. Jogador de 20 anos, jogador novo, colombiano, joga na seleção colombiana sub-20. Tem contrato com o Red Bull Bragantino até o dia 2/9/2026. Valor de mercado dele é 900 mil euros, né? E aí tá aqui, joga pela direita, joga pela esquerda. É o desempenho atual que eu falei pra vocês, né? Temporada 24 e 25 é uma temporada que ele não atuou. E aí temporada 23 e 24, a gente pode dar uma olhada que ele atuou um jogo somente no Brasileirão, que provavelmente foi com o Red Bull Bragantino, atuou 29 minutos, né? E o resto ele foi tudo na Colômbia com 11 Caldas. Então é super importante te mencionar sobre esse jogador também. O Vasco ainda o Vasco, vamos dizer, não é prioridade na janela do Vasco contratar um zagueiro, mas pode pintar. Se surgir uma oportunidade de mercado, o Vasco vai à frente aí e vai tentar contratar. Não é a mesma prioridade que o Vasco dá, né? Ou dava por atacante, já que o Vasco já fechou com 4 atacantes aí praticamente. Lloyd, Palácios, Benjamin Garré e o Nuno Moreira. São 4 atacantes, né, que estão chegando no Vasco aí agora. Então é super importante a gente falar sobre essa situação. O Vasco ainda mira aí no Villarreal, né, e tudo mais. A gente pode falar, inclusive, depois na live de daqui a pouco, 2 horas da tarde. Estou lembrando vocês também, live daqui a pouco, 2 horas da tarde pra vocês. Conto com a presença de vocês, que é super importante e ajuda pra caramba, tá? Vocês deixaram um like no vídeo e se inscrever aí, que é super importante também. Tamo junto? Hoje, live às 2 horas da tarde pra vocês, como todos vocês já sabem, o horário padrão aqui do nosso canal. Beleza? Tamo junto, saudações vascaínas, que Deus abençoe todos vocês. Tamo junto.